Como sempre, é um privilégio muito grande estar aqui, muito grande poder falar com vocês. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para estar falando hoje é o que esperar. Vamos lá, eu quero que vocês repitam comigo. O que esperar? Bom, eu acho que todos nós sofremos com esse ano de 2020, certo? Todos nós aqui passamos por decepções, todos nós aqui nos surpreendemos. Ninguém imaginava que uma pandemia ia acontecer. Ninguém nunca nem tinha vivido uma pandemia antes. Ninguém tinha vivido o isolamento social. E eu acredito que isso foi muito difícil para todos nós, certo? Esse ano nos surpreendeu muito. E talvez não tenha sido de uma forma tão boa, não tenha sido da forma que nós esperávamos. Mas eu acredito que grandes coisas ainda saíram desse ano. Só que agora, chegando no final do ano, né, poucos dias para acabar, e estamos nessa, de que a gente não sabe o que esperar do ano que vem. Estamos com alguns com muitas expectativas para o ano que está vindo, porque finalmente 2020 vai acabar, não aguento mais esse ano, finalmente vai chegar 2021 e nós esperamos que as coisas vão melhorar, mas ao mesmo tempo, 2021 está aí com todas as suas incertezas, porque nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar, nós não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas, e eu acredito que foi um ano tão sofrido para nós, tão intenso, que para muitas pessoas acabou tirando até a própria força delas. Foi sugando as esperanças, a vontade de sonhar, mas para que a gente entre 2021, a gente precisa deixar para trás essas dores que todos nós sofremos em 2020. Porque quem aqui se decepcionou? Eu me decepcionei muito. Quem aqui sofreu muito com o que aconteceu? Para algumas pessoas foi tranquilo, para outras pessoas foi muito mais difícil, a gente não consegue comparar. Mas nós precisamos mudar essa perspectiva sobre 2020, para que a gente entre 2021 vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Por isso eu quero ler com vocês Gênesis 29. Bom, antes de ler, eu vou ir contando um pouquinho da história para vocês. Que tinha Jacó. Jacó se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. E ai, que coisa linda que é o amor, né, gente? Se apaixonou, e quando a gente se apaixona, o que é que a gente quer fazer? A gente quer estar com a pessoa toda hora, a gente quer estar com ela ali agora, eu quero aproveitar a presença dela. Mas com Jacó foi um pouco diferente, para que ele pudesse aproveitar a vida dele com Raquel. Ele teve que trabalhar 7 anos para conquistá-la. Imagina, se já é uma vitória tão grande, quando às vezes um menino lá, por 2 semanas, 2 meses, só conversando com a menina já ganha o coração dela. Imagina o coração de Jacó, como devia estar ali louco de amor, cheio de expectativa, por aquele momento em que os 7 anos acabaria e ele ia ter a sua amada. Mas aí chega o dia em que eles vão se casar e acontece um engano. Ele é enganado. No versículo 25, a gente pode ler assim: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Gente, imagina que coisa estranha. Você dormir com Raquel e acordar com Lia do seu lado. A mulher que ele amava, tudo aquilo que ele esperava, tudo aquilo que ele tinha trabalhado para receber e era do direito dele, ele foi enganado. E ele acabou com Lia. Trabalhou por Raquel e acabou com Lia. E quantos nós esse ano não passamos por isso?
trabalhamos duro por alguma coisa, idealizamos tanto um momento, sonhamos tanto com alguma coisa e pum, acabamos com Lia do nosso lado. Depois foi passando o tempo, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos ainda para poder finalmente estar com Raquel. E Raquel era estéril, ela não podia ter filhos. Lia podia ter filhos e sempre usava isso para provocar Raquel. Ela queria ser amada, Lia, mas o amor verdadeiro de Jacó era de Raquel. E aí no capítulo 35 de Gênesis, do versículo 16 ao 19, a gente veja depois do trabalhar de Deus na vida de Raquel, que orou por muito tempo para poder ter um filho, porque era o sonho dela. E Deus deu a ela, José, como nós sabemos, e teve um segundo filho também. Só que no parto desse segundo filho, Raquel acabou sofrendo demais. Foi um parto muito difícil. E a gente lê aqui no versículo 16 ao 19. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Raquel estava ali, lutando para ter um filho, e ela acabou falecendo no parto. Ela não aguentou, ela não resistiu. E o significado de Benoni significa filho da minha aflição. Que a gente sabe que era algo muito real naquela época, que eles realmente nomeavam os filhos de acordo com aquilo que eles estavam passando. E a perspectiva de Raquel naquele momento era o quê? A aflição que ela estava passando. Filho da minha aflição. A dor era a única perspectiva que ela tinha naquele momento. Era tudo que ela conseguia ver. E ela acabou nomeando o filho dela mediante aquela dor. Mas se a gente continuar lendo o versículo 19, o versículo 18, diz: mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Algo acontece nessa história. Raquel estava ali sofrendo, estava com muita dor, ela nomeia o seu filho de Benoni, mas no mesmo momento em que Raquel estava ali, suspirando o seu último suspiro, Benoni estava dando o seu primeiro. Algo estava nascendo daquela dor. Por mais difícil que estava sendo aquele momento, uma bênção veio, que foi um filho. E a gente vê aqui que Jacó, ele escolhe não olhar para a dor. Ele nomeia o filho de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E a mão direita nós sabemos que é a mão da bênção, é a mão da autoridade, a mão do favor. Era isso que aquilo significa para a gente hoje. E ele, mesmo com toda a dor que ele estava passando, porque, poxa, não foi fácil. Imagina, ele estava ali no nascimento do filho dele, com a mulher que ele amava, a mulher que ele trabalhou 14 anos para conseguir, e ela morre. Imagina o quão difícil devia estar sendo aquele momento para ele. Mas ele escolheu ressignificar a dor dele e olhar para aquilo que estava nascendo. Ele decidiu ver a bênção de Deus sobre a vida dele naquele momento. Por mais que tenha sido muito difícil, algo novo nascia. E a mesma coisa aconteceu conosco esse ano. Muitas coisas nós tivemos que enterrar. Aqui no versículo 19 diz: assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efratá, que é Belém. Muitos sonhos, muitos projetos nós tivemos que enterrar esse ano. Muitas coisas nós tivemos que deixar de lado, mas quantas coisas nasceram desse lugar? Porque
Ali, se a gente prestar atenção, Raquel foi enterrada em Belém. E Belém é o mesmo lugar que o nosso Salvador veio. E do que a gente se lembra quando a gente pensa de Belém? É da morte de Raquel? Ou é do nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador? Do motivo em que hoje nós temos esperança, o motivo que hoje nós temos força para sonhar? Tudo que Deus faz, Ele é perfeito. A maneira dele trabalhar é linda, mas nós precisamos olhar da maneira certa o que Ele está fazendo na nossa vida. Assim como Ele escolheu nomear o filho de Benjamim, porque Ele sabia que uma bênção estava chegando na vida dele. Quantas coisas, né, não nasceram desse lugar de sofrimento, que nós tivemos que enterrar muitos projetos, que nós tivemos que deixar de lado muitos sonhos. Poxa, quem aqui pegou o Covid? Bom, eu sei que muita gente aqui pegou Covid, né? Mas quantas pessoas foram curadas? Glória a Deus, nós vimos a mão de Deus agindo no nosso favor. Poxa, tivemos que nos adaptar ao culto online, uma coisa que a gente nunca tinha passado antes. Mas, poxa, nós tivemos o privilégio de estabelecer um culto a Deus na nossa casa. Algo que muitas pessoas não tinham um costume antes, de trazer a arca da presença de Deus para a sua família, passar mais tempo com a sua família. Quantas pessoas aqui conseguiram se manter empregadas no meio da pandemia? Eu mesma, estava lá no CFNAI, estava com o meu sonho de terminar, né, o CFNAI, ia ser o meu ano de graduação, muitas expectativas, e poxa, tudo teve que acabar, e eu sofri muito com isso, mas eu vi a mão de Deus na minha vida, porque agora eu estou empregada, no meio da pandemia eu arrumei 2 empregos já, no meio da pandemia eu comecei minha faculdade, eu pude estar com a minha família de novo, que eu já não estava há 2 anos, muitas bênçãos eu vi o Senhor trazendo sobre a minha vida. Eu pude estar com vocês, eu pude conhecê-los. Sabe? Quantas pessoas aqui não perderam dinheiro, não perderam coisas da sua casa, mas poxa, quantos aqui de vocês também não viram a provisão de Deus de outra forma que vocês não conheciam antes? E eu estava assistindo televisão, e aí passou uma propaganda que eu achei muito linda aqui, vinha muito de acordo com isso que o Senhor já estava ministrando. E era assim, eram várias pessoas, todo mundo de máscara, né? Outra coisa que a gente teve que se adaptar esse ano, uma nova vida de máscara, de distanciamento social, de não poder abraçar. E todas as pessoas estavam de máscaras, mas na máscara estava escrito algo que elas conquistaram nesse ano. Porque teve conquista, sim. E aí estava lá escrito uma casa nova, pude estar mais com a minha família, consegui um emprego novo. E é com esses olhos que nós temos que olhar. As conquistas que o Senhor nos deu, mesmo nesse tempo difícil. Mesmo nesse tempo tão duro e tão intenso, nesse tempo desconhecido. E 2021 está vindo também no desconhecido. Mas nós podemos dizer que nós vivemos o novo, sim, esse ano, em 2020. Nós vivemos, sim, o favor de Deus sobre as nossas vidas. E a gente não precisa encerrar esse ano chamando-o de Benoni. Mas a gente pode olhar e falar, Benjamim, bênção do Senhor sobre a minha vida. Algo nasceu nesse ano. Porque se a gente não olhar dessa forma o novo que nós vivemos nesse ano, nós vamos nos tornar amargos. Se a gente só carregar essa dor, ela não nos leva para lugar nenhum. É uma tristeza que só vai nos afundando. Mas a gratidão, ela move, ela sela os nossos corações para vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o Senhor tem coisas sim, muito mais coisas para realizar, mesmo no final desse ano, no ano que vem, não importa o que aconteça, não importa como o mundo esteja, o Senhor tem coisas para fazer. Mas nós precisamos selar o nosso coração com essa gratidão. Termine o ano olhando com gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez. Você começou a sua vida com o favor dele. E por que Ele ia te deixar no ano de 2020?
Você vai terminar também todos os momentos com o favor de Deus sobre a sua vida. Então decida hoje olhar para trás e não intitular esse ano por todas as coisas que você enterrou, pelo desastre de tudo que aconteceu, sendo que foi um ano que te fez acordar para muitas outras coisas. Porque uma experiência nunca vivida antes como essa, só pôde trazer um crescimento nunca vivido antes. Então nós podemos dizer que nós crescemos. E eu quero que você olhe para a sua vida hoje, que você olhe para o que você está passando, que você olhe para o seu coração e que você pense, o que nasceu no lugar da sua decepção? Foi uma confiança maior em Deus? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer, não sabia se eu ia ser curada do Covid. Foi uma perseverança maior nele? Foi a minha esperança que teve que estar completamente agarrada no meu Senhor? O que nasceu no lugar da sua dor nesse ano? Porque os planos de Deus para as nossas vidas, eles continuam o mesmo. O ano pode ter mudado, os nossos planos podem ter mudado, mas os planos de Deus, eles nunca mudaram, porque os planos de Deus não estão condicionados a uma pandemia. Os planos de Deus não estão condicionados ao sucesso da nossa empresa, não estão condicionados ao que acontece nas nossas vidas. Os planos de Deus estão ligados inteiramente a Ele, ao caráter dEle, às palavras dEle. E Jeremias 29:11 diz o quê? Que os planos de Deus para nós são de paz, são de futuro, são de esperança, e os planos dEle para a sua vida continuam os mesmos. Os planos dEle não mudaram. Mas se você continuar somente identificando o que você perdeu, você não vai conseguir ir para frente. Pare de focar somente no que você enterrou, para que você não enterre a sua bênção junto. E eu vou falar isso de novo porque é muito forte. Pare de focar apenas no que você enterrou, para que você não enterre a sua bênção junto. Porque se você só reconhecer o que aconteceu de ruim, mas não reconhecer a mão de Deus sobre a sua vida, você não vai conseguir levar o crescimento que você também teve esse ano. Leve o que foi bom, leve o que foi necessário para você se desenvolver, o que foi necessário para você crescer. Porque muitas vezes a gente acha que as situações têm que estar perfeitas na nossa vida. Tudo tem que estar bom para que Deus se mova. Só que o nosso Deus, Ele é grande demais para isso. O nosso Deus, Ele não desperdiça nenhum momento. O nosso Deus é aquele que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Mesmo uma pandemia. Não importa o que esteja acontecendo, porque nós temos o nosso Deus do nosso lado. O Deus que trabalha em todos os momentos na nossa vida. O Deus que guia cada um dos nossos passos. Não apenas os passos que aos nossos olhos deram certo. Mesmo aquilo que para a gente parece estar errado, a mão do Senhor estava presente. O Senhor sempre nos acompanhou, a fidelidade dEle nunca falhou nesse momento. Então, não limite a sua visão hoje. Por mais que as suas emoções só consigam te dizer que esse ano foi um desperdício, que tudo que aconteceu não valeu para nada, que foi um ano perdido, que a gente tem que apagar 2020 e esquecer tudo que aconteceu. Pare de limitar a sua visão com esse pensamento. Olhe com os olhos de Deus, olhe com uma perspectiva maior. Eu vou falar que, para mim, foi muito difícil. E eu só conseguia, eu falo isso para vocês hoje, porque eu só estava conseguindo olhar para todas as coisas que eu perdi. Eu perdi a oportunidade de terminar o meu último ano, eu perdi a oportunidade de servir no acampamento, eu perdi a oportunidade de arrumar o emprego que eu estava conseguindo lá. Eu só consegui olhar para as coisas que eu perdi. Só que o Senhor tinha me abençoado com tantas outras coisas, eu tinha ganhado tantas outras coisas, que só focando no que eu perdi, não estava adiantando nada. Eu mesma estava intitulando esse ano e eu falava assim de boca cheia, sabe? Nossa, 2020 foi o pior ano da minha vida. Até o momento que o Espírito Santo me incomodou e eu parei para pensar. Eu falei, eu não sou como todas as outras pessoas que viveram esse ano sem ninguém. Eu vivi esse ano com Deus do meu lado.
Eu tinha alguém maior cuidando de mim. Então, para que eu vou continuar com a minha cabeça baixa? Para que eu vou continuar olhando só para o que deu errado, se Deus está do meu lado? E Deus pode transformar todos os momentos. E eu decidi, de verdade, eu falei, eu vou levantar a minha cabeça. E foi em setembro isso. Faltavam 3 meses para acabar o ano. E eu falei, esses 3 meses, eu vou fazer os melhores 3 meses da minha vida. E eu vou falar para vocês que realmente, quando eu decidi isso, tudo começou a dar certo na minha vida. Na mesma semana eu arrumei um emprego, na mesma semana as coisas começaram a fluir, na mesma semana as coisas que no nosso apartamento a gente estava mudando, elas começaram a acontecer também. E foi uma questão de posicionamento. É uma questão da gente decidir não olhar só para a nossa dor, mas olhar para aquilo que o Senhor faz. Algo maior cresceu neste lugar. Você cresceu, você foi desenvolvido. Porque a dor, ela puxa, a dor dói, né? Ela está ali presente, ela machuca, mas ela nos faz crescer. É como a academia, né, que a gente sempre fala, exercitar um músculo. Está doendo, mas está o quê? Está te fazendo se desenvolver. Então, por maior que tenha sido a dor que você viveu esse ano, saiba que algo muito maior que a sua dor foi desenvolvido. Você teve a oportunidade de crescer. Você teve a oportunidade de criar uma confiança maior em Deus. Mude a sua situação hoje. Nomeie o seu ano por aquilo que floresceu, por aquilo que Deus fez na sua vida. Bom, mudando a nossa perspectiva sobre 2020, agora a gente pode entrar em 2021. E eu quero ler Lucas 1. Nós vamos agora lá para a história de Maria. Porque, bom, se agora já sabemos que o Senhor trabalhou ao nosso favor, que o Senhor esteve conosco nesse ano, nós sabemos que não vai ser diferente no próximo, por mais que ainda tudo seja desconhecido, por mais que a gente ainda não saiba o que vai acontecer. Lucas 1, 28 e 29. Diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Olha que coisa louca, né, gente? Imagina se um anjo chegasse em você e falasse: alegre-se, favorecida, agraciada. O que você pensa? Nossa, eu ia morrer de chorar, eu ia estar realizada, ia ser o momento mais feliz da minha vida. E Maria se desesperou. Maria entrou em pânico. Porque Deus disse ali para ela que ela era favorecida, mas a notícia que estava vindo para ela, no momento não pareceu que ela era favorecida para ela. Porque muitas vezes a gente condiciona o favor do Senhor apenas com aquilo que a gente imagina estar bem. Então, poxa, se a minha empresa cresceu, se tudo deu certo nesse ano, tudo deu certo na minha vida, ali eu vi o favor de Deus. Mas no momento que eu estava desempregado, no momento que eu não via a solução, e mesmo assim o Senhor não me deixou faltar nada, eu não consigo ver o favor de Deus sobre a minha vida. A gente quer ditar para Deus o que é bom dele fazer nas nossas vidas. A gente quer dizer para Ele como Ele tem que se mover. Como é que o favor dele tem que aparecer nas nossas vidas? Mas não é assim. Nós conseguimos enxergar o favor de Deus em todos os momentos. No muito, no pouco, Ele sempre está presente. O favor de Deus, Ele está presente no nosso medo também. A gente vê aqui que em outras versões diz favorecida. O Senhor a chama de favorecida e ela teme. E faz parte das nossas vidas o medo. Quando nós estamos enfrentando uma situação desconhecida, quando a gente não sabe o que vai acontecer, é normal a gente sentir medo. Mas a gente tem que fazer como Maria, que no final terminou olhando para o favor de Deus sobre a vida dela e não para o medo.
A gente vê no versículo 30, que fala assim: o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Nessa mesma frase, a gente vê que fala sobre o medo e fala sobre o favor de Deus. Porque às vezes a gente sente medo mesmo. Só que o favor de Deus é a razão maior que não nos faz temer. A razão de Deus é o favor de Deus é a razão que está ali presente, falando: olha, eu não preciso ter medo, porque eu sou agraciada por Deus. E Maria escolheu olhar por esse lado. Não tenha medo, você foi agraciado por Deus. E eu digo isso para você: não tema o que vai acontecer em 2021. Você é agraciado por Deus, você é favorecido por Deus. E depois aqui a gente vê que vai me abençoar. Como é que eu doente, Deus realmente vai me curar? Nós condicionamos o agir de Deus e nós nos identificamos com a impossibilidade. Porque ela disse: eu sou virgem. Deus tinha acabado de falar para ela que ela era agraciada, mas ela olhou para a impossibilidade e se classificou daquela forma. Só que Deus não estava olhando para a experiência dela, para a condição dela. Deus não está olhando para tudo que você passou em 2020, que te diz que é impossível viver algo bom em 2021. Deus olhou para o potencial dela. Deus olhou para ela e viu: favorecida, agraciada, eu estou com a minha filha. Porque Deus, Ele não se preocupa com o que a gente está vivendo agora. Isso não é motivo para parar o agir de Deus nas nossas vidas. O meu presente. Ele já viu o quebra-cabeça por completo, por mais que uma pecinha pareça não se encaixar. Então, a gente tem que olhar com os olhos da fé, porque o Senhor, Ele nos convida a caminhar por aquilo que a gente não viu. Poxa, Ele tem todas as peças do quebra-cabeça, eu só tenho uma. Mas eu caminho pelo que eu não vi ainda, porque é ali que o Senhor está. Tudo bem se a sua condição agora, ela não combina muito com seus sonhos para o ano que vem. Porque Deus, Ele não está limitado pelo seu presente. A visão dEle é muito maior. Decida caminhar pela fé. Reconheça que Ele está com você. E essa é a chave para 2021. O que esperar de 2021? A presença de Deus com você, que é suficiente. Porque aqui a gente vê que, nesse versículo, ela fala: como isso acontecerá a mim? Como? Essa era a pergunta dela. E o anjo a responde: quem? Porque ele fala assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Ali a gente vê que o favor de Deus era muito maior que os fatos. O fato é que ela era virgem, não tinha como acontecer. O fato é que nós vivemos um ano muito difícil, que nós perdemos muitas coisas. Mas o favor de Deus sobre as nossas vidas é muito maior do que os fatos, porque Ele está com a gente. Por mais que a gente não saiba como, a resposta é quem? A resposta é que Ele está conosco. E isso basta. Até como o pastor Rafa pregou 2 semanas atrás, que a presença de Deus nos é suficiente. E é com essa certeza que a gente caminha. Porque a gente vê depois uma mudança de atitude na vida de Maria. Que mesmo depois de ter sentido medo, mesmo depois de ter questionado, mesmo depois de ter se identificado com a sua impossibilidade, o anjo fala: o Senhor estará com você. Você é favorecida. E ela diz assim no versículo 38: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A palavra de Deus é que ela era favorecida. E o que aconteceu é que ela gerou frutos. Ela gerou o nosso Salvador. E a gente vê aqui a mudança de postura dela. Ela começa falando o quê? Eu sou virgem. Mas ela termina falando: eu sou dele.
Eu sou a serva dele. Ele cumprirá para comigo o propósito que ele tem. E é isso que você tem que dizer. Eu sou dele, ele cumprirá o propósito dele para a minha vida, porque os planos dele são bons, ele é fiel, ele não mudou com tudo isso. Uma pandemia é muito pouco para mudar o nosso Deus. Uma pandemia, por mais que pareça muito para a gente, é muito pouco para impedir o agir de Deus na nossa vida. A gente vê também em Josué, quando Moisés morre e ele tem que guiar o povo para a terra prometida. Ele também estava passando por uma situação desconhecida. Ele não sabia o que ia ser. Ele estava sofrendo também com muita dor, porque, poxa, ele tinha perdido o líder dele, o mentor dele, a pessoa que ele andava junto. Ele estava sofrendo. Poxa, o que ele ia fazer agora com aquela multidão que estava na responsabilidade dele de conduzir? Como é que isso ia acontecer? Como é que isso ia ser? E qual foi a resposta de Deus para ele? Vamos ler lá em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Não se apavore. O Senhor estará com você. Seja forte e corajoso, por quê? Porque o Senhor está com você. Deus não falou para ele, não se apavore porque tudo vai dar certo. Não se apavore porque você vai ganhar a guerra. Não se apavore porque você vai conseguir um emprego ano que vem. Ele falou, não se apavore porque eu estou com você. Isso basta. Ele está conosco. Por isso, entre 2021 confiante e seguro nessa promessa de que Ele não nos deixa nunca. Seguro nessa promessa de que Deus está conosco. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele sempre está presente. Pare de olhar com medo. Pare de carregar a sua dor. Por mais que seja difícil, o futuro, ele só pode ser caminhado para frente. Se a gente continuar carregando esse peso, se a gente continuar olhando para trás, a gente não vai conseguir se mover e não vai conseguir viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, viva hoje. E não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de planejar. Sonhe grande. Porque o seu Deus é grande e Ele está com você. Planeje, seja grato por tudo aquilo que aconteceu em 2020 e creia que o favor dele que te alcançou nesse ano, porque por mais difícil que tenha sido, estamos todos aqui hoje. Reconheça esse favor e seja grato. Leve com você essa gratidão pelo seu crescimento desse ano, porque você viveu o que o Senhor tinha para você. Olhe com esperança. Romanos 5, ele diz para nós, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Essa é a perspectiva que nós temos por andarmos com Deus. Nós nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, nunca, porque a nossa esperança é o nosso Salvador, a nossa esperança é o nosso Jesus, ela está firmada, é um fundamento que está firmado, não naquilo que a gente viveu, é um fundamento que está firmado nas palavras dEle, que são de bênção, nas palavras dEle, de que o favor dEle está sobre as nossas vidas, e é por isso que nós não nos abalamos. A esperança não decepciona. Por isso, olhe para frente com esperança. Não tenha medo de caminhar. A gente vê até em Gênesis 29. Eu fechei, eu vou abrir aqui de novo. Quando Raquel está prestes a ter o filho, a serva dela fala para ela, não tenha medo, você ainda vai gerar um filho. E mesmo assim ela continuou com a dor. Ela o nomeou de filho da minha aflição. A gente vê que as mesmas palavras se repetem para Maria. Não tenha medo, porque você é agraciada. Não tenha medo, algo bom ainda vai nascer. Mas Raquel morreu ali com a sua dor.
com a única perspectiva que ela via, que era a dor que ela estava passando e não o filho que estava nascendo. Agora Maria termina a sua fala reconhecendo o favor de Deus sobre a vida dela. E foi isso que mudou tudo. Foi isso que a fez capaz de gerar o nosso Salvador. Eu não estou falando isso para você, para te dizer que 2021 vai ser perfeito, que vai dar tudo certo, porque ninguém sabe o que vai ser. A gente não sabe se vai ser fácil, a gente não sabe quando isso vai acabar. Mas o nosso fundamento, ele não vai mudar. Porque Deus, ele derramou palavras de bênção e de favor sobre as nossas vidas. Deus derramou palavras de bênção sobre a sua família. Por isso, haja, não tenha medo de recuar. Não recue, não tenha medo de ir para frente. Por mais que seja difícil. Você não precisa dar um passo grande. Pode ser um passo de formiga. Aos poucos. Por mais que ainda esteja doendo, não olhe só para as suas aflições. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Receba a cura dele sobre a sua vida, para toda a dor que você enfrentou esse ano. E não deixe com que aquilo que você teve que enterre a sua bênção junto. Mas leve a sua bênção junto. Leve o seu crescimento junto. Determine metas mesmo para esse próximo ano. Mas que ainda a gente não sabe como vai ser. Poxa, quantas coisas você ainda pode aproveitar? Quem aqui já leu a Bíblia por inteiro? Quem aqui já passou mais tempo orando? Quem aqui dedicou tempo à sua família? Uma noite de jogos para desenvolver uma amizade especial com os meus filhos, uma noite para sair, um jantar romântico com a minha esposa. Você pode estabelecer essas metas, coisas práticas, pequenas, mas que mudam as nossas vidas, que mudam a nossa casa, que transformam o nosso lar, que transformam o nosso eu. Poxa, em 2021 eu vou jejuar mais, eu mais tempo de oração, mais tempo de estudo da palavra. Eu vou me dedicar para aquele curso que até hoje eu não tive tempo de fazer. E hoje está tudo online, está fácil, está ali no meu computador. Poxa, eu vou me dedicar à minha igreja. Eu vou me dedicar a servir naquilo que eles precisam. A gente teve que mudar de templo, né? Mas, poxa, olha a bênção do Senhor, que nós conseguimos mudar super rápido. E ainda muitas mais bênçãos virão. Sabe, coloque no seu coração essa dedicação, essa disposição de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Tenha esse coração moldável. Caminhe com o Senhor pela fé. Apresente a Ele os seus planos, as suas metas. E só confia. Entrega para Ele e confia. Porque por mais que as situações tenham sido muito difíceis, o favor do Senhor não nos abandonou. E a certeza que nós temos para o próximo ano é que a presença, o favor dEle, a fidelidade dEle, a bondade dEle está conosco. Amém? Por isso eu quero que agora você feche os seus olhos e você olhe para dentro de si e você reflita. Quantas coisas você não pôde aprender esse ano? Em quantas coisas o Senhor não trabalhou na sua vida? Quantas coisas você não pôde se desenvolver? Por mais esticado que você tenha sido, você cresceu. E eu quero que hoje você faça uma oração de gratidão ao Senhor, pelo favor dEle que te acompanhou. Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom e o Senhor nunca nos abandonou. Eu te agradeço porque o Teu favor está sobre as nossas vidas todos os dias. E eu te peço que o Senhor mova o nosso coração em gratidão, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar com a perspectiva do céu, com a Tua perspectiva, Deus. Um olhar grande, Pai, um olhar sonhador. Nos dê olhos de esperança, Senhor Jesus, para vivermos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a nossa dor não venha nos restringir de viver tudo que o Senhor tem para nós. Mas que venhamos, Senhor, segurar nas Tuas mãos, porque firmes e seguros estamos contigo, Jesus. E nós cremos que o Senhor tem coisas boas para fazer. Cremos que o Senhor tem muito mais para realizar. E nós cremos que
que estamos prontos, Jesus. Estamos prontos, somos teus. Que se cumpra conosco o teu propósito, que se cumpra conosco a tua palavra, porque o teu favor está sobre as nossas vidas. E hoje nós somos capazes de reconhecer o teu favor. Hoje somos capazes, Senhor Jesus, de ver a tua bênção, Pai, que nunca nos deixou, Senhor Jesus. Plante, Senhor Jesus, os teus sonhos no nosso coração, Pai amado. Mostre-nos aquilo que o Senhor tem e que venhamos gerar frutos, Pai. Que venhamos gerar muitos frutos, florescer em tua presença, Jesus. Não queremos enterrar a nossa bênção, Pai. Nos perdoa por muito tempo não temos reconhecido o teu agir sobre as nossas vidas, Pai. Mas que venhamos hoje caminhar contigo, Jesus, com o nosso coração em gratidão. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós confiamos em ti. E o nosso fundamento está em tua presença, Pai. Somente em tua presença. Traz a cura que for necessária, Pai, aos corações. Se move da maneira que for necessário, porque o Senhor conhece cada um. Mas traz a nossa memória, Pai amado, aquilo que nos traz esperança. Traz a nossa memória hoje o teu agir, Pai. Perdão se nós não pudemos reconhecer o teu favor sobre as nossas vidas, mas eu te peço que o Senhor hoje possa estar abrindo os nossos olhos para enxergar as situações onde o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Glorificamos e nós te entregamos todos os nossos planos, Senhor Jesus, para 2021. Nós que os planos sejam mais importantes que a tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor está conosco e a tua presença basta. Nós confiamos em ti, Jesus.